Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bem? E hoje, pessoal, espero que vocês estejam aproveitando bem a semana de revisão, né? Porque nós, professores, estamos fazendo toda a revisão das disciplinas dos conteúdos que vocês vão utilizar para fazer as avaliações globais. Sendo que a nossa avaliação global de redação, ela vai, como sempre, né, acontecer uma semana antes das outras avaliações, justamente para vocês terem mais tempo para se dedicar aos estudos das outras disciplinas, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver a crônica argumentativa, que vai ser um assunto que vocês vão produzir, certo? Para a produção de texto da avaliação global de vocês, certo? Sendo que nós vimos nesse bimestre a crônica de humor e a crônica argumentativa, né? Que a crônica argumentativa, a crônica de humor, né? Tem muito das características da crônica de uma maneira geral. A crônica, ela é um texto mais leve, mais descontraído, né? Onde eu vou utilizar assuntos mais do meu cotidiano, mais da minha atualidade, né? Eu posso fazer uma crônica, né, sobre um determinado assunto simples do meu cotidiano, sem precisar me preocupar tanto com aquela linguagem tão formal, né, que eu vou utilizar nos outros tipos de textos. Se bem que a crônica argumentativa, ela tem um quê de característica um pouquinho mais formal do que a crônica de humor, né? Por mais que a crônica argumentativa também, o cronista pode apresentar uma determinada crítica sobre um determinado assunto que ele esteja tratando na sua produção de texto, certo? Um determinado humor, sarcasmo, certo? Então, a crônica como um todo, ela tem bem essa característica, né? Tratar de assuntos do cotidiano, tratar de assuntos mais simples e básicos, né, do nosso dia a dia, né? Caráter atual e não necessita ter aquele tipo de linguagem, né, mais pormenorizada, aquela linguagem mais cuidadosa. Então, pessoal, nós vamos iniciar agora a nossa revisão da crônica argumentativa, que vai ser o assunto da nossa produção global, da avaliação global. Então, a crônica argumentativa é um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. A crônica argumentativa, ela mistura os aspectos da crônica e dos textos argumentativos. Ela se aproxima do artigo de opinião. Até falei para vocês, usei o exemplo, né, do primo rico e do primo pobre, né? Vocês lembram disso? Quando eu disse que o artigo de opinião é aquele tipo de texto mais descontraído, onde o autor ele vai apresentar bem a sua opinião, o seu ponto de vista sobre um determinado texto. E eu chamo isso como primo pobre, né? E o primo rico, né, é o texto dissertativo argumentativo, que é aquele tipo de texto que vai ter uma linguagem mais formal, uma linguagem mais cuidadosa, né, de acordo com a linguagem padrão da língua. Então, a crônica, ela vai ficar entre esse meio, né? Ela não vai ter aquele rigor total da língua, né, como o texto dissertativo argumentativo, e também não vai ter aquela versão tão descuidada, né, do artigo de opinião. Ela vai estar nesse entre meio, né? Na crônica argumentativa eu posso me utilizar também, né, de recursos como algumas gírias, palavras, neologismos, palavras estrangeiras, né, para melhorar a minha mensagem para o meu leitor, certo? Então, a crônica argumentativa, ela vai misturar os aspectos da crônica e dos textos argumentativos. Ela se aproxima do artigo de opinião.
as principais características da crônica argumentativa, né? É o uso de argumentos e a persuasão, onde eu vou apresentar ideias no meu texto para que essas ideias cheguem a convencer o meu leitor sobre o meu ponto de vista e faça com que eles também, né, façam adesão às minhas ideias. A linguagem coloquial, simples e direta. O que é coloquial? A minha linguagem mais do meu dia a dia, né? Mais informal. Eu posso ter o direito de informar dentro do meu texto, né? Como eu já falei para vocês, neologismos, palavras estrangeiras, provérbios, gírias, né? Elementos que eu não posso utilizar num texto mais formal. Uma linguagem mais simples e uma linguagem mais direta, né? Visto que ele é um texto que abrange, né, um público mais coloquial, mais informal. A linguagem simples e direta, ou seja, eu não preciso ir com exemplificações, eu não preciso ir me referenciar de referenciais teóricos, de autores estudiosos do tema, né? Por quê? Porque é um texto mais simples, né? É um texto mais informal. Textos relativamente pequenos, quando eu digo que os textos são relativamente pequenos, não é pequeno de 5, 8 linhas, não, pessoal. São textos, né, pequenos em relação a grandes tipologias textuais, como a gente vê o romance, como a gente vê a novela, como a gente vê a tragédia, né? Então, esses textos que eu acabei de falar são textos mais longos. E eu estou me referindo a esses textos relativamente pequenos em relação a esses que eu citei. Mas ela não necessita ter 2, 3 linhas, não, viu, gente? É um pouco mais. Temas do dia a dia e polêmicos. Eu até falei para vocês que a crônica ela tem uma característica mais fugaz, né? Mais passageira, onde, né, como são tratados temas da atualidade, então esses temas podem ser importantes na data de hoje, né? Mas futuramente, quem for ler essa crônica, ela já vai perder a sua validade. Por quê? Porque visto que esses temas, como eles tratam de temas da atualidade, né? Então ele pode perder esse assunto, pode perder a sua validade. Polêmico, porque são assuntos que mexem com o meu dia a dia, são assuntos que estão presentes no meu dia a dia que mexem com a opinião das pessoas. Apresenta uma crítica, um humor e uma ironia, né? Olha, pessoal, não só na crônica de humor que eu vou apresentar esse tipo de crítica, humor e ironia, né? Muito pelo contrário, na crônica argumentativa também eu vou utilizar esse recurso, né? Visto que como o autor está tratando de um tema, né, do cotidiano, do dia a dia, né, onde ele vai apresentar também a sua versão, apresentar a sua argumentação na defesa das suas ideias, então ele pode fazer uso também dessa crítica, desse humor e da ironia, induzindo a uma reflexão, ou seja, fazendo com que o leitor possa pensar, possa refletir sobre as ideias que o autor está apresentando na sua produção de texto. Subjetividade e criatividade, né? Por isso é que se pode até confundir a crônica com um artigo de opinião, né? Sendo que a crônica, ela é um artigo jornalístico, né? O artigo de opinião é mais subjetivo, onde o autor ele pode dar especificamente defendendo a sua opinião ali na cara do leitor. A subjetividade aqui na crônica argumentativa, ela é feita de uma maneira mais implícita, né? Onde o autor, o cronista, ele vai apresentar a sua opinião, vai defender o seu ponto de vista, mas de uma maneira mais clássica, né? Mais escondida, mais implícita. E ele vai usar a sua criatividade também para fazer com que haja persuasão, haja o convencimento, né, do leitor
sobre as ideias que ele está apresentando no texto. A fusão do estilo jornalístico e estilo literário, ou seja, a crônica, né, ela está em cima do muro. Ela não é totalmente jornalística e ela também não é totalmente literária. Ela tem muito das características, né, do estilo jornalístico, né, como a opinião sobre um determinado tema, e tem muito do estilo literário, quando a gente vai apresentar também as características da literatura com os textos literários que são comuns a gente encontrar a estrutura com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, a crônica, ela tem essa mistura, né, de características do estilo jornalístico com o estilo literário. Ela possui poucos personagens e, em algumas vezes, né, esses personagens nem existem. Por quê? Porque são tratados de assuntos tão abstratos, né, que algumas vezes não se necessita nem de haver a presença desses personagens dentro da produção de texto. Tempo e espaço limitados. O que são o tempo, né? Quando ocorreram os fatos e o espaço onde ocorreram os fatos, né? Então, esse tempo e esse espaço, ele é tratado de uma maneira muito limitada, né? Por muitas vezes a gente não consegue nem visualizar na leitura de uma crônica, né? O ambiente, né? E o tempo onde ocorreram, né? A temática que está sendo tratada na crônica. E ela tem um caráter contemporâneo. Por isso é que eu disse para vocês que a crônica ela tem uma vida útil muito curta, né? Porque, visto que ela tem esse caráter contemporâneo, atual, né? Então, ela tem esse caráter fugaz. Como ela é tratada de um assunto bem atual, bem contemporâneo, esse assunto que é tratado hoje, né? Daqui a pouco ele pode não ter mais importância para quem vai ler esse texto lá no futuro, ok? Como nós vamos fazer uma crônica, né? Como eu vou produzir? A gente sabe que todo tipo de texto que a gente for produzir, a gente precisa fazer um estudo sobre ele, sobre a temática que está sendo apresentada. Se eu vou apresentar um assunto sobre a crise da Covid, né, no momento atual, né, eu preciso de quê? Eu preciso de informações, eu preciso de estudo, eu preciso analisar, né, as informações que eu tenho no momento. E para isso é leitura, pessoal. Para que eu estude, para que eu faça uma boa produção de texto, eu preciso estudar sobre o tema que eu quero apresentar, certo? Então, se eu não fizer isso, se eu não fizer esse estudo, como é que eu vou apresentar esse tema, esse assunto para o meu leitor? Eu não vou ter embasamento nenhum, eu não vou ter conhecimento nenhum sobre esse assunto para poder tratar sobre ele. Então, não só na crônica, né, mas em toda a produção de texto que você vai fazer, né, você precisa fazer um estudo prévio. Você precisa fazer um estudo sobre aquele assunto que você está tratando. A gente tem muito essa mania, né, de ir lá na internet e copiar. Pessoal, vocês sabiam que isso é crime? Isso é um crime chamado de plágio, né? Quando você vai se apropriar de um determinado texto que não foi você que escreveu, certo? Então, para que você evite, né, esse tipo de constrangimento, é melhor que você faça um estudo, né, sobre o assunto que você vai tratar na sua produção de texto. E após você fazer esse estudo, aí sim você já conheceu o estudo, você já sabe suas características, e a partir desse momento você vai falar, você vai escrever com suas próprias palavras, né, sobre o tema que está sendo proposto. Então, como fazer uma crônica? Para produzir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual, né? Um tema do nosso cotidiano, do nosso meio, né? E que seja tratado no momento atual. Esse tema pode ser sobre a crise da Covid, a juventude,
violência, guerra, a fome no mundo, a política, uma briga de vizinhos, né? A corrupção, e existem alternativas que vocês podem usar para fazer uma boa produção de texto, né? A crônica, ela tem essa característica, né, dela trabalhar sobre temas simples, né, do nosso cotidiano, como a gente vai ver no final dessa aula, um exemplo muito simples de crônica, né? Então, depois de escolher o assunto da sua crônica argumentativa, pesquise bastante sobre o assunto, organize as ideias e selecione os argumentos, né? Então, essa pesquisa do assunto foi tudo aquilo que eu já falei, né? Você precisa conhecer o assunto para você poder produzir algo sobre ele. Organizar as ideias e selecionar os argumentos. O que são esses argumentos? Você vai defender as suas ideias sobre o assunto. Você é contra esse assunto? Você é a favor desse assunto que você vai tratar? Então, ali você vai discorrer no seu texto, né, sobre essa temática. Por isso que ela é chamada de crônica argumentativa, onde você vai argumentar o seu ponto de vista sobre esse assunto. Uma crônica argumentativa deve ter argumento. O que é argumento, pessoal? Argumento é a defesa do seu ponto de vista, onde você vai defender um determinado assunto, onde você vai defender sendo a favor ou sendo do contra. Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna um texto informativo. Então, aqui novamente a necessidade de você estudar para você poder discorrer sobre o texto que você está tratando. Porque senão, você vai simplesmente informar um fato. Você vai simplesmente, aquilo ali vai ser um artigo de opinião, certo? E não vai ser uma crônica argumentativa. Para ser a principal característica, para ser uma crônica argumentativa, você vai ter que defender as suas ideias. Você vai ter que defender o seu ponto de vista. Porque se você for dar simplesmente uma opinião sobre o fato, já vai ser um artigo de opinião, ok? Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas, né? Com um pouco de humor, sarcasmo e ironia. Assim sendo, seja muito criativa ao escrever sua crônica argumentativa, né? Então, como eu falei para vocês, o humor, o sarcasmo e a ironia não são características puras e simplesmente da crônica de humor. Não são, certo? Lá na crônica argumentativa você vai defender o seu ponto de vista, mas nada vai impedir de você utilizar uma ironia, uma crítica a um determinado assunto. Essa não é uma característica pura e simplesmente da crônica de humor, não, tá bom? Então, assim sendo, seja muito criativo ao escrever sua crônica argumentativa. Então, para que você seja criativo, né, você vai precisar estudar sobre o tema, né? Porque se você não estudar sobre aquele tema, você não vai ter criatividade nenhuma sobre o assunto, já que você não conhece o tema que você está tratando. Em uma crônica narrativa argumentativa, é contada uma pequena história com personagens, tempo e espaço. Esse tipo de crônica pode ter discurso direto, indireto e indireto livre, certo? Mas eu coloquei esse parágrafo aqui, pessoal, esse último parágrafo, só a título de informação. Mas eu não quero que vocês trabalhem, né, nessa linha de pensamento. Eu quero que vocês trabalhem a crônica argumentativa, onde vocês vão defender as ideias de vocês sobre um determinado ponto de vista que eu vou propor aqui para que vocês façam a avaliação global de vocês, tá bom? A crônica argumentativa é um tipo moderno de crônica. Como foi visto no início dessa aula, nesse tipo de crônica, os autores expressam seu ponto de vista em relação aos assuntos que vão ser apresentados. Sendo que, só salientando aqui novamente, pessoal, sendo que o argumento, né, na crônica argumentativa
é o principal elemento, é a principal característica textual desse tipo de texto, certo? Nós vimos também que a ironia e o sarcasmo são usados com frequência nesse tipo de texto e não somente na crônica humorística, como eu falei, certo? Então, por que você vai fazer uma crítica ao texto, né? Você vai tratar esse texto de uma maneira muito subjetiva, né? Você vai dizer por que você defende aquele ponto de vista a favor daquele tema, ou por que você nega o seu ponto de vista também, que é um argumento de contra-argumentação, né? Que a gente vai, essa contra-argumentação é quando você vai negar, né, o seu ponto de vista em um determinado texto, tá bom? Então, a ironia e o sarcasmo são usados com frequência nesse tipo de texto e não somente na crônica humorística, tá bom? Coloquem isso na cabeça de vocês. Olha, essa crítica, ela é uma característica da crônica como um todo, né? E não só, por mais que esse humor, esse sarcasmo, ele fique muito visível, né, na crônica de humor, mas ele também vai existir na crônica argumentativa, certo? Onde o autor vai fazer uma determinada crítica sobre o tema que está sendo tratado no título da produção de texto. A crônica nasceu de um casamento, percebam aqui, pessoal, olha. A crônica nasceu de um casamento bem-sucedido entre a literatura e o jornalismo. Eu falei para vocês, a crônica está lá em cima do muro. Aí o jornalismo está de um lado e a literatura está do outro. Por quê? Porque ela contém muitos elementos, né, da literatura e contém muitos elementos também do jornalismo. Grandes nomes como Machado de Assis, Rubem Braga e a Clarice Lispector usaram todo o seu talento linguístico ao escrever sobre coisas triviais, ou seja, coisas normais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Para entreter e muitas vezes fazer rir e refletir o leitor de um jornal. A crônica é, portanto, assim, do cotidiano, do povo, mas com um toque literário. Afinal, quem nunca leu um texto do Luiz Fernando Veríssimo, do Rubem Alves ou do Milor Fernandes e se emocionou, riu, ou simplesmente se viu ali do lado do autor, vivenciando as mesmas experiências? Então, pessoal, olha, a crônica, né, como ela tá mostrando assuntos que são bem atuais, são bem do nosso cotidiano, a gente consegue mergulhar dentro do texto, né? A gente consegue vivenciar tudo aquilo que o cronista está deixando transparecer nas suas palavras, né? A gente se emociona, né, junto com essas palavras. A gente ri, a gente chora, né? A gente se vê lado a lado do cronista. Então essa é uma característica trivial, uma característica principal, né, também, né, da crônica, né? Onde, como é tratado de um assunto muito simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Então a gente pode mergulhar nesse mundo da escrita que está sendo proporcionada pelo cronista, certo? Eu trouxe aqui uma crônica para vocês, que é de uma aluna, né? Uma aluna do curso de medicina, né? Ela disse que fez essa crônica, porque eu não trouxe a biografia dela aqui para vocês. Ela fez essa crônica aqui quando ela estava fazendo o ensino médio, né? E ela diz que a crônica dela foi muito aplaudida. E realmente ela é muito interessante, porque percebam que é uma temática que trata de um assunto muito simples, né? Do nosso dia a dia, né? E que ela transformou de uma maneira bem crítica, né? De uma maneira bem leve, bem descontraída, né? Fazendo a gente mergulhar nesse mundo dessa leitura. Então essa é uma das características principais da crônica, né? Então vamos lá. Então a crônica, essa crônica argumentativa, que é da Ana Camilo Pinho, né? Que ela fez quando ela fazia ensino médio, hoje ela é estudante de medicina, né? É chamada de A Cara de Pau do Brasileiro. A honestidade do brasileiro é muito questionável. Claro que não podemos generalizar, mas faz parte do povo ter esse jeito malandro, né?
Outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contou que adorava viajar com a avó dela. Diferente do que você imagina, ela não gostava de ter uma companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. A melhor parte é no embarque, quando vemos aquela fila gigantesca, típica de Guarulhos. Mas como ela é idosa, podemos entrar na frente. Acho que todos nós já nos deparamos com alguém assim, não é? Alguém que pagou pela carteira de motorista ou por um diploma, a mulher que fingiu estar grávida, etc. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de situação no shopping paulista. Por exemplo, naquelas vagas preferenciais pintadas perto do elevador. Ali é um fingimento e oportunismo só. Na minha escola também era comum que os estudantes se fizessem de doentes para utilizar o único elevador. Eu acredito que deve haver privilégios para idosos, gestantes e deficientes, claro. Mas também acho que faz parte do brasileiro tirar proveito dessas situações e que muitas vezes nos falta integridade e honestidade. Lá fora, em alguns outros países, é muito difícil ver alguém fingindo estar com o pé quebrado, por exemplo, mas aqui não. Aqui as pessoas mentem e se aproveitam das situações. Olha só a corrupção escancarada no Brasil, que é criticada quando acontece no alto escalão, mas que quando se trata de um exame de direção, poucos veem o problema. Você agora deve estar pensando que eu sou uma daquelas que só vê defeito nos brasileiros, não é mesmo? Mas não. Eu sinceramente acho que nós temos muitas qualidades também, mas infelizmente não nascemos com um jeito malandro, já nascemos com um jeito malandro e cara de pau. Então aqui, sendo uma crônica argumentativa, pessoal, foi apresentado também uma crítica aqui, né, ao comportamento do brasileiro como um todo, né? Foi apresentado com um certo sarcasmo, com uma certa ironia, né? Mas percebam que é uma crônica argumentativa, não se trata de uma crônica de humor, né? Quando a crônica de humor, geralmente, né? Como eu já mostrei para vocês lá no início do bimestre, a crônica de humor, geralmente esse humor, ele vai ser provocado por uma reviravolta. Geralmente lá, depois do clímax do texto, né? Lá do meio do texto até o final dele, né? Esse aqui não, a crônica argumentativa, ela vai apresentar uma ideia, né? Uma ideia, né, crítica, iniciando já lá na introdução. Na introdução ela já mostra esse uso dessas palavras, onde a crítica, né? Onde a crítica vai evidenciar o comportamento daquelas pessoas que fazem parte da produção de texto. Então esse aqui é um típico exemplo, né? De crônica argumentativa, tá bom? Então, pessoal, finalizando, né? Nossa aula hoje vai ser mais curta, porque só vai ser realmente a orientação sobre a nossa avaliação global. Vocês vão escrever, certo? Com uma crônica argumentativa. O tema, o título, eu quero esse título. A tecnologia nos dias atuais, certo? Mas não vão cair, certo? No ritmo de copiar esse texto da internet, porque quando eu coloquei esse tema, essa temática, né? Que vocês iriam escrever fazendo uma crônica argumentativa, eu fiz uma pesquisa geral dos textos, né, que a gente tem na nossa base virtual sobre esse assunto. Então, eu sei de todos eles, tá bom? Então, leiam, se informem sobre esse texto, certo? Para que vocês possam produzir algo com as palavras de vocês, tá bom? O envio para o meu WhatsApp, né, até o dia 1/10, ou pelo meu e-mail. De preferência, para o meu WhatsApp, por favor. Quem não conseguir enviar pelo WhatsApp, né, poderá enviar pelo e-mail. Vocês não vão enviar 2 vezes. Vocês vão enviar apenas uma vez. De preferência pelo WhatsApp. Quem não conseguir mandar pelo WhatsApp, vai mandar pelo e-mail. Não há necessidade de enviar o mesmo trabalho, tanto pelo WhatsApp, também pelo e-mail. Você vai escolher apenas um modo de envio.
eu quero que essa produção de texto de vocês seja no mínimo de 20 linhas e no máximo 30 linhas, certo? Manuscrito, vocês já sabem, né? Todas as minhas produções de texto que vocês fazem para me enviar, eu não quero nenhuma produção de texto digitada. Eu quero manuscrita. A data final de entrega será até no máximo até o dia 1º de outubro, certo? Ou seja, de hoje a 8 dias, né? Vocês vão ter uma semana, mas de preferência quem puder, já que as globais vão iniciar na segunda-feira, né? Seria muito bom que vocês me enviassem até o final de semana, né? Que é para a partir da segunda-feira vocês já se ocuparem com as outras disciplinas, tá bom? As principais características da crônica argumentativa são a argumentação, a linguagem simples e direta, textos relativamente curtos, temas cotidianos e polêmicos, crítica, humor e ironia, induz a uma reflexão, faz o leitor, né, pensar, né, através da sua subjetividade, através da defesa do seu ponto de vista, da argumentação, faz com que o leitor seja induzido a uma reflexão, faz ele pensar, né? Tem uma subjetividade, a criatividade, fusão do estilo de jornalístico e literário, ou seja, a mistura dos dois gêneros, poucos personagens, se houver, né? O tempo e espaço limitado e caráter atual. Não vou entrar aqui em detalhe de cada um desses, porque a gente já explicou anteriormente nos slides anteriores. A estrutura, né? A estrutura dos textos argumentativos geralmente são introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Pessoal, olha, é o que eu falei, isso aqui é muito importante. O que eu falei nos slides anteriores, né? Você vai apresentar argumentos, né? Sobre o tema que você está tratando. Se não, ele vai tratar-se de um texto meramente informativo. Ele vai tratar de vai ser um artigo de opinião, né? Se você não apresentar esses argumentos, onde você vai defender o seu ponto de vista sobre esse tema que você está tratando, que é a tecnologia nos dias atuais, né? Você vai apresentar os seus argumentos para a defesa do seu ponto de vista, tá bom? Porque se você não apresentar esses argumentos, se você apresentar somente discorrer sobre a sua opinião, sem argumentar, sem nada, vai ser um artigo de opinião, tá bom? Não vai ser uma crônica argumentativa, tá certo? Então, pessoal, mãos à obra, né? Vocês já podem fazer a produção de vocês a partir de hoje, se vocês quiserem. A partir de hoje já estou recebendo, né? Mas seria muito bom que eu recebesse até no final de semana. Eu coloquei aqui a data limite até o dia 1 do 10, né? Eu sempre dou na produção de texto que vocês fazem uma semana, né? Mas como as nossas globais vão iniciar na segunda, seria muito bom que vocês me enviassem essa produção até no domingo, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.